ensino de controle de processos químicos no laboratório, né? Então, o que acontece? No laboratório, eu sou responsável pelas disciplinas de controle da engenharia química e do curso de engenharia bioquímica, e eu observei que existe um baixo aprendizado dos alunos com respeito à questão de controle e automação, fundamentalmente por quê? Por causa que é muita matemática e pouca prática. Muita matemática e pouca prática. Então, quando a gente coloca uma atividade prática junto, as coisas passam a ter sentido. Não que simulação não seja prática. Simulação é a prática. Mas, assim, se precisa de, às vezes, que as pessoas enxerguem as coisas, sabe? Só que o investimento em ensino de graduação é um investimento muito baixo. Então, necessariamente, eu precisava usar materiais de baixo custo, tá certo? E foi aí, como eu já tinha usado a plataforma Arduino no meu trabalho de doutorado, eu resolvi investir no uso de Arduino no ensino de controle de processos químicos, né? Então, alguns de vocês sabem, outros sabem, a maioria já ouviu, alguns não ouviram. O que é Arduino? Arduino é uma placa microcontrolada que faz a relação com o mundo físico. Então, aqui eu tenho vários sabores de placas, vários tipos de placas Arduino, tá certo? A mais conhecida de todas é essa aqui, que é o Arduino Uno, né? Aqui está o Arduino Mega. O Mega já está para ver que ele é o grandão, né? Esse aqui é o Arduino que se usa para fazer wearables, né? Vestíveis, né? Esse aqui é um Arduino que pouca gente conhece, é o Arduino Explora para fazer games, né? Eu uso muito esse aqui também, que é o Arduino Nano, né? Nano. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ai. Ó, aqui, ó, um monte de Arduino Nano numa montagem, tá? Só para mostrar para vocês, tá? E aí, o que o Arduino permite fazer? Bom, o Arduino virou uma coqueluche. Vocês sabem que existe uma curva em formato de U associado com cada tecnologia, né? Você sabe que mais ou menos as coisas funcionam assim, né? Se a gente parar para pensar que o tempo está no eixo do X, tá? E o uso da tecnologia, tá? Tá no eixo dos Y, tá? Normalmente ocorre isso aqui, ó. Né? Ou seja, quando o tempo passa de início, muita gente usa uma tecnologia, até que o pessoal se entra meio que em descrédito dela, ela cai um pouco o uso, até que vem para o vale aqui. Esse vale aqui é o vale em que o pessoal fica meio empacado com a tecnologia, até que ela se estabiliza no seu uso, quanto ao seu uso, ao longo do tempo, né? Então, isso aqui ocorre com qualquer tecnologia normal acontecer isso, tá? Hoje em dia, a gente está mais ou menos aqui assim, nesse ponto do uso do Arduino, tá? As pessoas diziam que Arduino era uma coisa muito boa, que era maravilhoso, mas não sabiam para que usar. É como tudo, né, pessoal? A gente não sabe para que serve uma coisa até o dia que a gente começa a usar, entendeu? Então, por exemplo, eu estou me acostumando a usar a ferramenta da mesa digitalizadora. Então, ela serve para que eu quero, ela tem cumprido seu papel. Eu uso ela bem? Não, com certeza não. Mas com certeza é uma alternativa ao que a gente tem. Arduino é igual. Então, o Arduino é um sistema microcontrolado que permite eu programar ele e fazer várias coisas. Vai depender do que eu quero fazer. Então, eu preciso ter o que fazer, entenderam? Eu preciso ter os meus sistemas. Então, vamos parar para pensar controle, né? Controle de processos começou lá nos anos 50, quando a gente tinha controladores eletropneumáticos, né? A partir dos anos 60, que apareceram os computadores de processo, que eram caros, né? Se começou a ter sistemas de automação industrial usando esses poucos controladores. Os sistemas digitais de controle direto, né, os DCS, apareceram a partir de 1975, tá, em que a gente teve sistemas dedicados, baseados em CLPs. Então, o CLP, o controlador lógico programável, do inglês PLC, né, todos vocês devem saber que ele foi inventado pela GM, né, pela divisão de pesquisa da General Motors, né? Por quê?
Porque existia a informação pela GM de que a concorrente dela, a Ford, ia lançar um carro, um muscle car, chamado Mustang. E a GM tinha o projeto de lançar um muscle car que a gente conhece hoje como Camaro. A linha de produção que a GM tinha que construir para o Camaro ia levar tanto tempo que o Mustang ia tomar conta do mercado nos Estados Unidos. Isso aí é meados dos anos 60, tá ok? A divisão de pesquisa em automação da GM surgiu com a proposta de automatizar uma planta deles, que já existia, para produção das linhas de Camaro. E aí não deu outra. O primeiro bem de consumo produzido com CLPs no mundo foi o Camaro. Né? Os CLPs se disseminaram a partir dos anos 70. Né? Hoje em dia, o que a gente tem? Hoje em dia a gente tem sistemas microintegrados baseados em tecnologia Fieldbus. Né? São sistemas muito inteligentes. O que está embarcado aqui dentro do Fieldbus? Os microcontroladores. Então, quando eu me proponho como professor de controle a usar o microcontrolador, eu estou usando uma tecnologia que está embutida dentro do hardware que o fornecedor de soluções de automação vende. Tá certo? Então, isso é uma coisa que complica para o aluno de engenharia química? Complica. Por quê? Porque aí o aluno de engenharia química vai ter que fazer o upload do código para o Arduino. Né? Se ele quiser implementar o controlador. Concordo. Mas, por outro lado, torna mais fácil eu trazer para mais perto do estudante a prática da integração e automação de sistemas. Bom, microcontroladores, pessoal, não são novos. Tá? Não sei se você sabe, mas o primeiro microcontrolador microprocessado foi baseado num chip Intel 4004, tá? De 4 bits, de 1971. Esse chip, tá? A Intel, né? Através de um microcontrolador baseado no 8048, tá? Vendeu mais de 1 bilhão de teclados de PC. Todos os teclados de PC, de computadores pessoais, tá? Durante muito tempo tiveram o mesmo microcontrolador, o mesmo chip lá da Intel. Então, microcontroladores não são coisas novas, tá? O que é novo? O que é novo de verdade é o fato de eu ter uma plataforma que é hardware open source, ou seja, qualquer um pode pegar o modelo e construir, e software open source. Qualquer um pode pegar e criar o seu software para Arduino. A única coisa que não é free é essa marquinha aqui. Eu não posso usar essa marquinha, o logo do infinito e o nome Arduino. Então pode ser Jesuíno, pode ser Furguino, pode ser Passafundino, pode ser o nome que eu quiser, tá? Mas não posso usar o nome Arduino na minha placa. Tá? Mas está baseado no conceito de hardware open source. O projeto da placa está na internet. Por isso que existe tanta versão chinesa. O problema é que os chineses copiam os Arduinos e colocam o nome de Arduino. Então fica um Arduino falso. Tá certo? Bom, para que usar os microcontroladores em engenharia? Bom, primeira coisa que nos vem à cabeça é o monitoramento standalone de processos. Então observem. Vou dar um exemplo. Eu quero instalar uma estação meteorológica aqui em casa. Eu coloco um sensor de temperatura, um sensor de pressão, um sistema de registro de temperatura e de pressão ao longo do tempo, de aquisição de dados usando o Arduino, e deixo ele rodando lá sozinho. Então eu fiz monitoramento standalone da temperatura e pressão atmosféricas aqui em casa. É uma possibilidade de engenharia, monitorar variáveis. Só que o professor de controle automático vai sempre querer automatizar as coisas, né? Não existe controle automático se eu não fechar a malha. Então, por que eu não posso implementar o controle automático standalone? Posso. Do mesmo jeito, eu vou poder fazer aquisição de dados e integrar esses meus sistemas com o PC. Então, no momento em que eu passei a adotar a filosofia de vou usar o Arduino nas minhas aulas de controle com os meus alunos de engenharia, eu precisei ter montagens que envolviam isso. Então, eu vou falar para vocês a respeito de montagens práticas, algumas montagens práticas, tá? Que foram usadas para o ensino de controle na minha atividade da aula no laboratório. Espero que eu não sinta muita saudade, porque estou com saudade do laboratório. Vamos ver como é que eu me sinto quando eu passar pelos slides e começar a falar das montagens, né? Então, vamos lá.
Tudo começa com a nossa estufa. Isso aqui é uma estufa. Tá? Essa estufa aqui, normalmente a gente vê muito desses tipos de estufa aqui em Xerox, sabe? Quem presta serviço de cópia xerográfica tem para secar folha de papel, tá? Esse tipo de estufa, tá? Então, como é que é essa estufa aqui? Essa estufa simplesmente é uma estufa de MDF, tá? Em que a gente tem lâmpadas, tá aqui a lâmpada, tá? E aí a gente fecha a porta aqui e ela vai secar o papel. Então, o objetivo era controlar a temperatura e a umidade de uma estufa de secagem de papel de escritório, adaptada para o uso no laboratório. Na realidade, pessoal, o que acontece é o seguinte: a gente não tinha onde aplicar de início a tecnologia de microcontrolador para controle. E aí, como nós nos mudamos do campo cidade, né, que é praticamente perto do centro da cidade de Rio Grande, para o Campos Carreiros, que é distante do centro da cidade, nós tivemos a possibilidade de pedir algumas coisas de materiais, porque tudo estava muito destruído com cupim. A Ana deve lembrar bem da quantidade de cupim que tinha lá no Campos Cidade. E aí, quando eu peguei a lista de materiais que eu podia pedir, do enxoval, a gente brincava que era um enxoval, né? Essa nossa mudança foi em 2014. Eu pedi essa estufa aqui. Essa estufa aqui. E ninguém me perguntou para que eu precisava de uma estufa. Tá? E a universidade, o departamento, na época, a unidade já era a Escola de Química e Alimentos, mandou para o laboratório essa estufa aqui. E aí, o que eu fiz? Eu adaptei. Observem que a montagem é muito caseira aqui, ó. Estão vendo aqui que é bem mal acabado, tá? Tá aqui um Arduino Nano, ó. Tá aqui um sistema de relés, tá? E aí, o que acontece? A gente tem um sistema em que, não dá para ver, mas aqui, ó, aqui assim, ó, a gente tem o sensor de temperatura. O sensor de temperatura pode ser do tipo DHT11, pode ser um termorresistor, pode ser um LM35, que é um sensor de temperatura eletrônico, tá certo? Pode ser um termopar. Termopar dá um pouco mais de trabalho, tá? Porque termopar tem que amplificar o sinal. O sensor DHT11 o DHT11 já dá direto o valor de temperatura e umidade na forma digital. Então, detecta a temperatura aqui, manda para o algoritmo de controle que roda no Arduino, não roda no PC, roda no Arduino, e o Arduino manda ligar ou desligar as lâmpadas que estão aquecendo o conjunto. Então, essa é a malha de controle usada. Tá certo? Eu tenho um amor muito grande por essa estufa, porque toda vez que a gente fazia uma prática, ela dava resultados muito bons, apesar dela demorar bastante para estabilizar a temperatura. E ela começou com uma lâmpada de 40 watts, depois a gente evoluiu para uma lâmpada de 100 watts, e hoje ela conta com 2 lâmpadas de 100 watts, tá? Para a gente conseguir fazer as práticas. Ah, professor, não é um jeito muito prático de aquecer. Concordo plenamente, mas é um jeito extremamente barato. Ah, professor, não fazem mais lâmpadas resistivas de bulbo no Brasil. Concordo plenamente. Só que aí eu vou ali em Rio Branco, do lado de Jaguarão, e compro as lâmpadas. Bom, para vocês terem uma ideia como essa estufa é importante, né? Agora, na MPU, que é a amostra de produção universitária, o Douglas vai mandar um trabalho para lá, vai apresentar um trabalho chamado Secador Automático Baseado na Internet das Coisas, tá? Ou seja, a gente integrou a nossa estufa agora com Internet das Coisas, usando o conceito de Indústria 4.0, tá? E computação em nuvem, né? Então, agora, usando um aplicativo de celular, é possível controlar a temperatura e acompanhar a temperatura da estufa em qualquer lugar que a gente tiver. Tá? Então, isso aqui é um trabalho do Douglas. Vocês já viram que o Douglas trabalha bastante, né? O Douglas é uma máquina de produção, né? Bom, vamos adiante. Agora eu vou falar para vocês de uma outra montagem do laboratório, que é uma montagem que eu tenho uma paixão muito grande, que é o sistema de refrigeração Peltier. Vocês devem estar lembrados do que é o efeito Peltier, né? O efeito Peltier é o contrário do efeito Seebeck. O efeito Seebeck é o efeito que se baseia o termopar. Então, o que é o efeito Seebeck? Quando a gente tem 2 metais, eu tenho um metal A e tenho um metal B. E uma das junções está uma temperatura que eu vou chamar de TQ, e a outra junção está uma temperatura TF. Se TQ
for maior que TF, vai, se o sistema aqui estiver fechado, vai circular uma corrente elétrica pequena, tá? Essa corrente elétrica pequena, tá, é baseada no efeito Seebeck. Bom, o efeito Peltier é o contrário. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma fonte, essa aqui é a minha fonte, tá certo? Essa aqui é a minha fonte, tá? Uma fonte de corrente, no caso, uma fonte de computador, reaproveitada de computador, uma fonte ATX, tá certo? E aqui eu tenho o meu dispositivo Peltier. Quando eu alimento o sistema Peltier, ao contrário do efeito Seebeck, onde ocorre a circulação de corrente, porque havia uma diferença de temperatura, surge uma diferença de temperatura devido à circulação de corrente. Então, o Peltier é o contrário do Seebeck. Então, aqui eu tenho a temperatura TQ, e aqui eu tenho a temperatura TF. Então, esse lado aqui, que é o lado das aletas menores, é o lado em que vai ficar com uma temperatura baixa. E esse lado onde eu tenho que tirar calor, por isso que tem essa ventoinha desse tamanho, tá? É o lado da temperatura alta. A gente tem o efeito Peltier, eu consigo gerar uma diferença de temperatura com base na circulação da corrente elétrica. Então, isso aqui é usado para quê? Isso aqui é usado para quando eu preciso resfriamento sem poder usar um compressor. Né? Vocês conhecem aquelas geladeirinhas USB? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Já que eu saí daqui uma vez, eu vou sair de novo aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então, olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Cooler USB Peltier. Então, esse aqui não é o que eu quero. Não é o que eu quero, não é o que eu quero. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Geladeira USB Peltier. Vamos ver. Joia. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma mini geladeira automotiva, tá? Então, ela usa 12 volts, tá? E não estou fazendo propaganda, não ganho merchan nenhum das americanas, está aqui o preço, tá certo? Como é que ela funciona? Ela funciona usando o efeito Peltier, tá? Então, ela permite a gente ligar lá no carro, tá? Usando os 12 volts do carro, e a gente tem uma geladeira. É assim que esses carros que têm geladeira funcionam. Eles usam o efeito Peltier, tá? Quando é que isso vai ser bom, por exemplo? Imagine, se a gente fosse um veterinário e quisesse manter as vacinas geladas no meio do campo, a gente ia ter que pegar um isopor, encher de gelo e colocar as vacinas no gelo. Mais cedo ou mais tarde, o que ia acontecer? O gelo ia derreter, né? Ora, se eu tiver uma geladeira Peltier, o que eu posso fazer? Eu posso usar um mecanismo desses para gerar a temperatura baixa para resfriar minha vacina, tá? Bom, onde que entra a parte de controle no sistema que foi desenhado? Bom, aqui a gente tem uma ponte H, essa ponte H aqui ela liga e desliga o sistema, e aqui está a inteligência, aqui está o Arduino que a gente vai programar para controlar a temperatura. Então, se vocês repararem bem, aqui assim ó, tem um sensor de temperatura, tá? E aqui assim tem um outro sensor de temperatura, tá? E aí eu consigo acompanhar o ΔT ao longo do tempo, né? E aí eu posso ligar e desligar a fonte, e consigo fazer com que eu consiga regular a temperatura. Eu tenho uma paixão por esse sistema, porque esse sistema foi assim, eu comprei isso aqui na China, e ficou parado lá no laboratório. Até que um dia apareceu um aluno que me perguntou o que era. E eu expliquei para ele o que era, e ele chegou e disse, professor, posso montar o sistema? Eu digo, pode. Posso pegar as coisas que tem no laboratório? Pode. Ele foi lá e pegou a fonte usada, ele pegou o Arduino, foi ele que pegou essa tábua, foi ele que fez tudo. Tá? Então, se não fosse o Christian Malman, tá? Eu não tinha essa montagem, tá certo? Bom, vamos adiante. Vamos falar do controle de pH em um reator de batelada. Bom, não preciso nem dizer controle de pH, que pH é uma variável muito importante. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo em detalhe o sistema do circuito, onde aqui a gente tem o cabo do pHmetro, ó, o cabo da sonda dos eletrodos, tá? Aqui entra o eletrodo de pH, tá? E aqui a gente tem uma placa, tá? Uma placa, que é uma placa para aquisição de pH, tá? E aqui está o Arduino, que é o sistema que comanda a placa. E aqui à direita, a gente tem, aqui é uma fonte velha, uma fonte de corrente contínua, né? A fonte de corrente contínua. E aqui a gente tem o nosso reator, né? Nosso reator, né? Tem um agitador aqui, esse motor aqui é um motorzinho daquele de robô, tá? E vocês estão vendo as mangueirinhas aqui do sistema de bombeamento
de neutralizante e de alcalinizante e de acidificante, tá certo? E vocês não estão vendo, não conseguem ver, mas está aqui, ó, a sonda do eletrodo de pH, tá? Então foi um sistema desenvolvido no laboratório para fazer controle de pH, tá? Deixa eu ver qual o próximo. Ah, esse exemplo é um exemplo bem legal. Vocês sabem, né, que controle automático é uma área que é muito comum a várias engenharias. Então, controle automático tem engenharia química, tem engenharia bioquímica, tem engenharia de alimentos, tem engenharia elétrica, tem engenharia da computação, tem engenharia mecânica, tem engenharia mecatrônica, tem engenharia de produção, certo? E na engenharia de automação, um problema bem comum lá na engenharia de automação é esse aqui, que é aquele tipo de veículo que a gente vê nos shoppings, que o guarda usa, que ele caminha, que ele se desloca, com o veículo se autoequilibra, né? Então esse aqui é o chamado controle automático de posição do robô autoequilibrado. Então o robô, ele se autoequilibra na posição vertical, tá certo? Então esse aqui é uma montagem do laboratório que tem o quê? Tem um motor, né? Tá aqui o motor, esse aqui é o motor, tá? Ela é parte construída em Lego, né? Aqui a gente tem o acelerômetro, tá? Com giroscópio, que permite identificar que o robô está na posição vertical. E aqui a gente tem um Arduino, tá certo? Bom, qual é o objetivo, então? Isso aqui é um sistema de engenharia química? Não, não é. Não é. Mas o problema é um problema comum à engenharia química. Manter a posição vertical, atuando sobre a rotação do motor. Então, se o robô for cair para o lado de cá, roda as rodas para o lado contrário que ele vai cair. Né? Então, o algoritmo de controle pode ser um algoritmo PI, PID, tá? Para controlar a posição do robô autoequilibrado. Bom, eu dei esse trabalho para uma menina, né? Essa menina aqui, né? Vamos ver se eu consigo passar o vídeo. Então, vocês não vão ter o áudio, mas aí eu vou narrando, tá? É muito comum que eu faça esse tipo de trabalho com os estudantes, tá? Então, eu vou passar na parte do controlador aqui. Então, o que a gente vê? A gente vê que o robô se autoequilibra usando o algoritmo de controle. Bastou um algoritmo de controle proporcional e o robô já foi capaz de sustentar na vertical, tá certo? Bom, depois eu vou dar o link do meu blog para vocês. O meu blog tem a apresentação completa desse trabalho aqui, tá ok? Bom, deixa eu ir adiante. Uma outra atividade, uma montagem do laboratório, que é uma atividade interessante, é isso aqui, ó. Isso aqui que está em cima da garrafa térmica aqui, isso aqui é um motor Stirling. Motor Stirling, tá? O motor Stirling usa o ciclo Stirling, tá? E é um ciclo bastante interessante, tá? Eu comprei esse motorzinho aqui no Mercado Livre, tá? Vocês estão vendo que tem duas placas aqui, ó. Tem essa placa metálica aqui e tem a placa que está em contato com a garrafa térmica. Dentro da garrafa térmica tem água quente, tá certo? E aqui fora o ar está numa temperatura menor que a água da garrafa térmica, tá certo? Bom, o que acontece? Essa diferença de temperatura aqui faz com que esse êmbolo, vocês estão vendo que tem um êmbolo aqui dentro, ó, esse êmbolo aqui se expanda. E eu vou ter um ciclo termodinâmico aqui que vai fazer essa roda girar. Essa roda, aqui assim, ó, eu tenho um sensor de movimento. Tá? Então a gente consegue medir as rotações do motor Stirling e associar isso com a medida de temperatura, tá? Para eu calcular o rendimento dessa máquina térmica aqui. Tá ok? Então, eu tenho aqui um sistema aqui baseado em PC, que vai adquirir os dados, mas quem comunica com a USB é um Arduino, no caso um Arduino Mega, tá? E para dar um efeito visual, a gente colocou aqui um LED RGB só para piscar quando ele rodava, tá? Então, essa aqui foi uma montagem que foi a detecção de movimento de motor Stirling usando como fonte de aquecimento a água quente. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês o dia que essa foto foi tirada, tá? O dia que essa foto foi registrada, né?
Bom, outro exemplo. Controle de nível em vasos comunicantes usando Arduino, tá? Um experimento de baixo custo. Esse aqui é um experimento muito interessante. Por quê? Porque ele teve uma evolução muito legal, tá? Então, hoje, se a gente pudesse ir hoje no laboratório, né, o que a gente ia ver? E a gente ia ver essa bancada aqui, tá certo? Onde a gente tem dois tanques, esse aqui é o tanque 1, esse aqui é o tanque 2, tá? E aqui vocês estão vendo duas bombas, né? Vocês estão vendo a bomba 1 e vocês estão vendo a bomba 2, né? Então, em geral, a gente começa o experimento com os líquidos, eles vão acabar ficando iguais, porque eles são vasos comunicantes, tá? E aí vocês estão vendo que tem aqui, ó, essa mangueira aqui, ela passa lá por baixo, e essa mangueira aqui, ó, tem uma outra mangueira aqui, e tem uma mangueira aqui, e tem outra mangueira aqui. Então, o que acontece? Uma das bandeiras vem, passa na bomba, dessa bomba vai para o outro tanque. Dessa outra bomba vem e vai para o outro. Então, eu tenho um X, tá? Eu tiro de um tanque e passo para o outro e vice-versa usando as duas bombas. Então, você já deve estar pensando qual é o problema. O problema é o seguinte, o problema é sustentar um ΔH. Então, eu quero sustentar um ΔH, eu coloco aqui o nível de set point, que é um H, tá? Aqui o H2 que eu quero, o H2 desejado, e aí eu coloco aqui um H1 desejado e eu quero sustentar esse desnível. Para isso eu só precisaria de uma bomba, certo? Só que a outra bomba funciona como uma bomba perturbação. Então essa bomba aqui é uma bomba distúrbio. De tempos em tempos ela resolve bagunçar o sistema. E atrás não, aqui vocês estão vendo o detalhe, ó, de como é os relés que ligam e desligam as bombas e o Arduino. Bom, essa montagem, a montagem que é uma montagem bem acabada, tá? Ela é a evolução de uma montagem muito mais tosca que foi feita assim que a gente se mudou para o campus Carreiros da FURC. Então a montagem era assim, ó. Essa aqui é a proposta, tá? O desenho do menino que trabalhou de início com isso, tá? A gente tem o sensor ultrassônico, eu não falei lá, eu não mostrei para vocês na montagem os sensores, desculpa, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui está o sensor ultrassônico do tanque 2 e aqui está o sensor ultrassônico de nível do tanque 1, tá? Então a gente acompanha o desnível a partir das medidas dos níveis usando esses sensores ultrassônicos. São sensores ultrassônicos de baixo custo usados em robótica, tá? Então aqui o que a gente tem? Na montagem original, antes de fazer aquela de bancada, a gente tinha dois vasos, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar os vasos, e eles estavam conectados pelo fundo diretamente, sem bomba, tá? Ele eram só vasos comunicantes. Só vasos comunicantes. Tá? E aí, o objetivo era manter um determinado desnível usando uma única bomba. A bomba está ligada a partir de um driver no Arduino, que é alimentado pela fonte, e aí a gente tem o sensor ultrassônico, media só um lado, tá certo? Não preciso medir os dois, né? Porque eu sabia o valor inicial, então eu sabia qual era o valor inicial de nível, para determinado ΔH que eu quisesse a partir da variação do início, tá? Essa variável aqui, a vazão aqui, era uma vazão que vai depender desse nível. Quanto maior for o nível aqui, maior a vazão aqui, mais difícil de controlar o sistema. Bom, isso aqui foi a proposta do menino, tá? Vamos ver como é que isso aqui evoluiu. Bom, a montagem, tá aqui a bomba, tá aqui o driver, a ponte H, e tá aqui o Arduino, né? E como é que era esse sistema? Bom, aqui o resultado eu vou mostrar o vídeo para vocês de como era esse sistema antes da nossa construção, tá? A gente... Então, observe, olha só como a montagem era muito amadora, olha aqui, ó. O sensor, tá aqui o sensor ultrassônico, ó. O sensor ultrassônico sendo preso com prendedor de roupa, tá? O tanque era uma garrafa de 5 litros de água mineral dessas cortadas, tá? As mangueiras são mangueiras de silicone, estão presas aqui com prendedor de roupa, tá? Então, antes de ter essa montagem bonitinha aqui, tá? A montagem que a gente fez era essa montagem tabajara aqui do vídeo, tá? Ficou agora, vai ficar aí os riscos que eu fiz por causa do PowerPoint. E aí vocês podem ver, ó, tá?
Bom, aqui está o outro tanque, aqui está, ó, lá estava a mangueira, aqui está o sistema que... Aqui está o sistema que... O sistema de... Uma coisa que tem que aprender com essa caneta é que eu não posso aproximar ela do mouse. E aqui está o sistema de aquisição de dados, usando o Arduino para colher os dados para poder fazer o gráfico que a gente viu na montagem anterior. Então aqui estava o set point, era um set point da ordem de 12 centímetros, tá? E aqui era a distância, esse aqui é o ΔH, tá? E aí era a distância do nível de líquido mais alto até a posição do sensor ultrassônico. Bom, um outro sistema que a gente tem no laboratório montado com Arduino é o sistema de controle de temperatura no aquecimento da água embatelada. Na realidade, é um sistema para aquecer a água para o mate, por exemplo, pode ser. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um vaso, tem aqui um ebulidor, ó, tem aqui um ebulidor, que aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece como rabo quente, tá? Tem um rabo quente aqui. Tá? Esse rabo quente está ligado num relé, né? Quem comanda o relé? O Arduino, usando um algoritmo, pode ser PPI, PID, pode ser fuzzy, pode ser o que quiser, tá? E aí a gente tem aqui, ó, esse aqui é o sistema de aquisição de temperatura. Aqui tem um sensor de temperatura, no caso usa um DS18B20, tá? Um sensor digital de temperatura, tá? Bom, nesse período todo aí, já são 8 anos, mais ou menos 50 alunos por ano, então eu tive a oportunidade de trabalhar com cerca de 400 alunos no laboratório. E o que eu vi? Eu vi que toda vez que eu dava uma atividade prática para eles, que eles reclamavam muito, sempre reclamaram muito, tá? É da natureza humana reclamar, é da natureza humana reclamar. O cérebro, ele está acostumado com a repetição. O cérebro é uma máquina de repetir, tá certo? E quando a gente foge da zona de conforto, às vezes a gente tem uma certa resistência, né? Mas o índice de aprovação da disciplina melhorou, tá? Porque é muito importante a gente ter uma integração entre teoria e prática, é fundamental, tá? Não que eu não respeite a transformada de Laplace, eu respeito horrores a matemática, eu acho que a matemática é muito importante, mas eu acredito também que a gente precisa necessariamente integrar todo esse ferramental matemático que a gente tem em engenharia química, que a gente acaba usando, tá? Com coisas que sejam do cotidiano que a gente possa usar. Tá? Porque senão a gente não vai levar essa tecnologia nossa efetivamente para os ambientes produtivos.